Olá, gente. Vamos à correção da questão de instrumentação de número 9, ok? Vamos a ela aí. Ok, curso A preparatório de eletrônica para concurso. Esse aqui são as questões que a gente coloca aqui no Instagram e no YouTube, o link está em cima. Questões de nível médio para eletrônica e eletrotécnica, para concursos diversos, né? E para você que quer prestar né, concurso para uma empresa, Petrobras, ou empresa mesmo privada, e principalmente concursos militares, ok? Bem, vamos ver essa questão aí. Essa questão é a questão para técnico de eletrotécnica, tá? Do estágio de adaptação à graduação de sargento da aeronáutica é a CEL de elétrica, de 2019. Mas serve também para eletrônica, para eletrotécnica, para todo mundo, beleza? Então vamos a ela. O que ele diz? Ele diz, 58, faça a associação dos medidores com as suas respectivas características, depois assinale a alternativa que contém a sequência correta. Aí eu tenho como opção 1 latímetro, 2 amperímetro, 3 voltímetro CC e 4 o ohmímetro. Aí tenho lá a resposta, né, a característica de cada um. E como opção lá, uma sequência para eu poder escolher. Bem, isso aí é uma coisa assim muito particular. Eu, quando faço esse tipo de questão, eu vejo ali nas perguntas, nas opções, uma que seja que eu tenha, assim, absoluta certeza, que eu acho que seja mais fácil de eu entender, de eu saber quem é. Nesse caso ali, ele está me dando um atímetro, amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Eu vou optar para começar pelo atímetro, porque o atímetro ele é um equipamento que ele tem uma característica que eu acho até o que ele me dá como resolução. O atímetro, a gente pensar, o atímetro mede o quê? Potência. Potência, a gente lembrar, é E vezes I, é o V vezes I, é tensão vezes corrente, tensão vezes corrente. Se a gente pensar nos medidores, aqui eu acho que ele está falando de medidores analógicos, falando de galvanômetro ali, né? Se a gente pensar nos medidores, um medidor é utilizado para medir corrente, um amperímetro, e o outro medidor é usado para medir tensão, um voltímetro. Como eu vou medir potência, eu preciso das duas coisas, corrente e tensão, ok? Potência é corrente vezes tensão. Então, eu preciso medir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no caso, o atímetro, ele vai ter como característica o quê? Duas bobinas aqui, ó, dois conjuntos. Um conjunto para medir corrente e um conjunto para medir tensão, ok? Observe aqui, ó, na resposta terceira aqui, ó, é constituído por duas bobinas fixas e uma bobina 9, um resistor de multiplicador. Então, essa aqui é a mais fácil que eu encontrei para mim. Todas não são difíceis, mas essa eu achei mais fácil. Então, de cara, eu já sei que essa aqui é número 1. Observe que na resposta número 1, nessa posição, só tem na resposta a letra A. Então, teoricamente, eu já me pirulitava para a próxima questão, porque eu já sei que essa aqui é a questão certa, a letra A. Mas como a gente aqui não tem pressa, né? E na prova também, se você puder, você pode continuar, revisar, mas já era uma dica para você marcar essa e passar para a próxima, e se tivesse tempo, você voltava nela. Se for uma prova muito apertada, né, você já ganha tempo nessa questão, porque só tem uma dessa forma, né? Todas são diferentes. Ok? Em relação à questão número 1. Então, já matei por aqui, mas vamos continuar. Segundo, vamos lá. O segundo que eu olharia é o seguinte, olha aqui embaixo, ó, ele diz, ó, é utilizado para realizar teste de continuidade. Gente, quem é que faz teste de continuidade? Que a gente mede, sabe, daquele apitinho, né, no multímetro, geralmente um multímetro, é a parte do quê? A parte do ohmímetro, que mede resistência. Quando eu tenho resistência zero, geralmente ele apita, né? No ohmímetro, geralmente apareceria zero, né? Então a gente pode ver o quê? Zero resistência quer dizer que eu tenho uma continuidade, eu tenho um fio ligando um ponto a outro, ponto que eu estou medindo, ok? Então quem testa a continuidade é o ohmímetro. Característica dele, que a gente sabe, né? Eu tenho ali um galvanômetro, um resistor de ajuste e a resistência que eu vou estar medindo, e uma bateria interna. A gente já viu o ohmímetro em outras questões aqui, né? Então o ohmímetro também está fácil, ok? Porque ele mede continuidade. Então o número 4 seria no segundo parênteses. Repare aqui embaixo que, ó, já está dando 4 certinho. Estou me mantendo fiel ali, a letra A. Confirmei a minha opção pela letra A. Então vamos continuar, não temos tempo. Vamos lá. Ele diz o seguinte: seu uso causa um acréscimo na resistência do circuito de valor igual à resistência interna do medidor.
um acréscimo de resistência, sobrou o amperímetro e o voltímetro. Os dois, gente, vão acrescer resistência, ok? Eles dizem igual o valor da resistência. Tudo bem, ele tem a resistência do galvanômetro, eu vou colocar ele lá dentro, mas não é só o galvanômetro, ele tem resistores, né, que são utilizados para fazer a escala, por exemplo, e na verdade o valor total da resistência do circuito, se for em um amperímetro, ele vai somar, e se for um voltímetro, vai ser o tipo como se fosse o produto pela soma, né? Na verdade, a ideia dos equipamentos de medida, né, amperímetro, voltímetro, eles não causarem interferência no circuito. Por isso o amperímetro, como ele entra em série com o circuito, a resistência dele deve ser a menor possível, o ideal seria que ele fosse um curto, né? E o voltímetro, a resistência dele tem que ser a maior possível. O ideal é que ele fosse um circuito aberto, né? Então essa dica ali, ó, acréscimo na resistência, para mim, eu acho que não ficou muito legal, não. Essa eu não vou usar, tá? Bem, eu posso utilizar uma outra ideia. Repare, esse circuito aqui, que circuito é esse aqui, ó? Eu tenho um amperímetro aqui, o galvanômetro, desculpe, e aqui eu tenho uma escala onde eu vou botar um resistor em paralelo. Quando eu boto resistores em paralelo, a minha resistência total é a menor possível. Então esse ali é um desenho de um amperímetro. O outro modelo é esse aqui, ó, em que eu vou escolher uma escala para diminuir a corrente que passa no meu amperímetrozinho aqui, no meu galvanômetro. Esse ali é um esquema de um voltímetro. Ora, se eu tenho esse aqui como um voltímetro, esse aqui como um amperímetro, eu posso olhar a última dica, que ele diz o seguinte, ó, é formado pela associação em série de um resistor multiplicador e o galvanômetro. Reparem, qual dos dois eu tenho um resistor em série? Nesse aqui, no voltímetro, ok? Então, obviamente, o voltímetro vai ser a opção número 3, a última aqui. Repare que, olha, fechou direitinho com o que eu tinha escolhido, tá? Então, obviamente, aquela dica que eu não achei muito boa da primeira opção vai valer para o amperímetro. Então, a resposta aqui, o primeiro aqui seria amperímetro, e confirmou a minha sequência ali, embora aquela dica ali eu não achei muito boa, não, ok? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? E a gente volta numa próxima correção. Um grande abraço a todos e até lá.